Tudo bom com vocês? É um prazer estar aqui nessa noite. E como nosso Deus, Ele é maravilhoso. O texto que traz essa mensagem hoje, ele já foi lido. Salmo 23. Que fala sobre que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? O bispo leu isso aqui hoje para a gente, juntamente com a gente. E para a glória de Deus, estamos aqui mais uma vez, né? Eu, durante a semana, vinha buscando em Deus o que Ele queria trazer à sua igreja nessa noite. Eu ainda não tinha certeza se eu estaria ministrando. E como eu não estava ali orando, buscando as coisas ali, não estava aparecendo, né? A pastora Joyce, ela falou comigo, eu acho que é você, né? Daí ela falou assim, bom, você acha que Deus não está falando, então é porque... Se Deus não está falando, então é porque eu acho que não sou eu, então. E as coisas vêm acontecendo e Deus, primeiramente, Ele precisava falar comigo antes de eu trazer essa palavra para a igreja. Né? E aí ela falou assim, vou mandar mensagem para a bispa. Aí a bispa respondeu ela e ela falou, irmão, pastor, marido, hoje é você. E hoje pela manhã eu comecei a meditar, né? A entrar com Deus nessa atmosfera e falar, Deus, eu preciso trazer algo à sua igreja e eu não quero que seja nada de mim. Como sempre, eu não posso trazer nada de mim. Textos a gente tem, palavras a gente tem, coisas escritas a gente tem, mas o que Deus quer falar com a igreja, a gente sabe o que é. Deus dá palavras para a gente, muitas vezes, que são direcionadas a nós, que é para a gente, é para nosso tratamento. Então, muitas vezes, a gente tem as nossas devocionais, a gente tem palavras que são para nós. Por isso, não poderia trazer algo daquilo que é direcionado apenas para mim, para a igreja. Então, eu entrei ali e eu comecei a ouvir o louvor e a meditar. E Deus falou muito comigo, né? E o versículo que pegou para mim, assim, do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Essa foi a palavra que Deus trouxe para mim e começou a me dar entendimento do que Ele queria trazer nessa noite. Porque até então, eu comecei a escrever e eu não sabia o que Deus tinha. Né? E a primeira pergunta que eu fiz para mim, hoje de manhã, foi, Deus, o que você quer de mim? Para essa noite. E neste momento, quando fiz esse questionamento a Deus, eu entendi que a mensagem era, Deus, o que você quer de mim? Então, muitas vezes, o que nós perguntamos a Deus? Deus, o que você quer de mim? O que você tem para mim? Que muitas vezes eu não vejo, eu não entendo, eu não compreendo. Quantos de nós já fizemos essa pergunta? Deus, o que você quer? O que você tem para mim? Quando às vezes a gente tem assim tanta incerteza que a gente coloca em xeque isso. Esse tratar de Deus, a nossa caminhada, o nosso ministério, o nosso chamado. O mundo, ele muitas vezes traz tanta incerteza para a gente que a gente acaba se colocando desse jeito. Acaba se perguntando, muitas vezes, Deus, o que você quer de mim? O que o Senhor tem para mim? E eu tive muita dificuldade nesse dia de trazer algo, porque eu não entendia. Estava durante a semana carregando e eu não entendia. Até que Deus começou a revelar. E eu comecei a pensar, e eu comecei a pensar, Deus, a gente muitas vezes está dentro da presença dEle, andando, caminhando com Ele, mas
A gente tropeça, a gente cai, a gente tem as nossas angústias, tem as nossas provações, tem os dias, as noites de choro, as lágrimas. Às vezes a gente tem tudo isso. E involuntariamente essas coisas, muitas vezes afastam a gente da proximidade que Deus tem. Nem sempre a gente se afasta de Deus como o filho pródigo fez. O filho pródigo disse assim: Deus, eu quero, Pai, me dá tudo que é meu, me dá tudo que é meu, que eu vou. Ele se afasta. Muitas vezes nós somos como aquele outro filho que fica ali na presença do Pai e não tem intimidade com o Pai, acaba caindo, muitas vezes tropeçando e acaba não entendendo o real propósito de que é estar ao lado do Pai. O filho pródigo, ele abandonou, tudo e foi viver a sua vida. Às vezes nossa mente, nossos pensamentos são tomados tanto pela incerteza, pelo coração, que perdemos a nossa identidade de filho, mesmo estando ao lado do Pai. E Deus, ele mostra para a gente que mesmo em meio às incertezas, ele continua lá. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Diz assim: Então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel o que se realizara com Elias e como passaram o fio da espada de todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá, e deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi se sentar debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: Agora basta, Yahvé, retira minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Amém? Sabe o que aconteceu aqui? Elias, ele foi ameaçado. Jezabel mandou mensagem para ele, mandou os meninos de recado e falou assim: diga para ele que até amanhã, nessa hora, se ele não vai ter a cabeça cortada, igual foi feito com os profetas de Baal. E Elias prontamente colocou o rabinho entre as pernas, pegou a sacolinha, sabe o Chaves quando pega aquela sacolinha e vai viajar aqui? Pegou ali, volta o cão arrependido, e foi. Fugiu, vazou. Sabe quando que foi depois disso? Alguém sabe me dizer quando que isso aconteceu? Sabe quando? Depois de ele zombar dos profetas de Baal. Depois de ele falar assim: grita mais alto, talvez ele não esteja ouvindo. Ei, isso aqui aconteceu depois de Elias ter orado e fogo do céu caído. Foi depois de Elias ter feito prova de Deus e ter fogo do céu caído e consumido o altar. Naquele momento, ele viu Deus agindo através da palavra dele, através da vida dele. E quando ele recebeu a ameaça, sabe o que aconteceu? Botou o rabinho entre as pernas e foi. Sabe por quê? Elias, após, por intermédio de Deus, ter vencido os profetas de Baal, fugiu com medo em seu coração, a ponto de pedir a morte para Deus. Pensa assim, você lê a Bíblia. Elias orou, o fogo do céu caiu, consumiu tudo, os profetas de Baal morreram. Em seguida, o que Elias faz? Ele bateu no peito e fala assim: meu Deus está comigo? Não. Na primeira ameaça, ele vazou. Ele tinha acabado de passar por uma vitória. E em seguida, ele estava fugindo.
Quantas vezes Deus nos dá vitória e no dia seguinte a gente está fugindo da presença dele? Essa palavra ela mexeu muito comigo, sabe? Não só espiritualmente, mas emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. Porque muitas vezes Deus nos dá vitórias, às vezes tão grandes quanto a de Elias. E mesmo assim, a gente busca fugir. Elias, ele tinha algo em comum com a gente. Elias foi o profeta que orou e o fogo do céu caiu. Homem de Deus que falava e acontecia. Mas ele tinha uma coisa em comum comigo e com você. Ele era ser humano. E como a bispa diz, ser humano é tudo igual. Só muda o endereço. Meu irmão, eu posso vir aqui em cima, eu posso vir aqui, começar a orar e Deus curar através da minha vida, Deus pegar e salvar pessoas através da minha vida, mas eu continuo sendo ser humano como você. Eu continuo tendo as mesmas dificuldades, as mesmas lutas que você tem. Elias, assim como nós, tinha um coração, tinha uma mente, que poderia ser atacado, poderia ser afligido, sim. E nós, assim como ele, podemos ser atacados e podemos ser afligidos, sim. E assim, muitas vezes, nós fazemos como Elias fez. Vou embora, vou fugir. Yahvé, não sou melhor que meus pais. Me leva. Eu falo isso, que essa palavra mexeu comigo, por quê? Porque muitas vezes, e por algumas vezes, a minha mente e o meu pensamento era: Senhor, me leva. Mesmo vivenciando as maiores maravilhas de Deus na minha vida. A ameaça a Elias era real. Sim, Jezabel falou que ia mandar matar. Que a mesma coisa que aconteceu com os profetas ia acontecer com ele. Era real, sim. Mas Elias, naquele momento que fugiu, ele esqueceu que o seu Deus era maior e mais real que qualquer ameaça. É assim que a gente age em meio ao medo. Mesmo com Deus perto da gente, a gente vai para longe. A gente rejeita. Mesmo quando Ele está perto, a gente às vezes quer estar longe. A gente quer fugir de algumas responsabilidades que Ele nos deu. Elias fraquejou, mas Deus não o abandonou. Pelo contrário, Elias falou assim: não dá para mim, cara. Essa mulher vai me matar. Eu vou embora, vou correr, vou me esconder. Deixou o menino dele num lugar, na cidade, e falou assim: tô indo. Foi mais para longe ainda. Não sei se naquele momento ele falou: primeiro vai pegar o menino, que está mais perto, eu estou um dia de caminhada a mais. Ele se escondeu, deitou lá e orou. Falou assim: ó, Senhor, acho que eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Pode me levar, eu não sou melhor que meus pais. Sabe o que aconteceu? Ele adormeceu. E quando ele acordou, sabe o que tinha lá? Pão. E água. A gente fraqueja,
A gente tem as dificuldades, tem as falhas, tem os erros, tem o dia a dia, tem o trabalho. E a gente acha que mesmo a gente tentando correr de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai olhar para o lado e vai ver. Tem pão. Porque eu posso tentar me afastar de Deus, você pode tentar se afastar de Deus, mas Ele vai estar sempre do seu lado. Ele não te abandona. Porque o amor de Deus é incondicional. Ele vai além das nossas falhas. Ele vai além do nosso erro. Ele conhece. Ele sabe as nossas limitações. E quando você acordar, vai ter pão, vai ter água. E Elias, sabe o que Elias fez depois de comer? Ele voltou a dormir. O Senhor, eu não quero. Foi mais ou menos isso que ele disse para Deus. Deus, eu não quero. Vou voltar a dormir aqui, deitou. Esse arbusto aqui é dos bons. Tem uma sombra boa. Comeu, bebeu e dormiu. Ei, Deus trouxe pão quentinho para ele, entregou assim para ele. Trouxe aquela aguinha fresca, entregou para ele. Direto do céu. Ele comeu, bebeu e dormiu. E mais ou menos é assim que acontece com a gente. Muitas vezes a gente vem aqui, recebe uma palavra do céu, algo que nos alimenta, e a gente sai daqui, vai para a nossa casa, come o pão, mastiga o que a gente comeu aqui, bebeu a água, e quando a gente sai para a porta da sala, para fora, a gente dorme. E de domingo em domingo nós fazemos isso, domingo e terça, come e dorme, come e dorme, come e dorme. E mesmo assim Ele continua trazendo pão para mim e para você. Glória a Deus. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Conta a história de um cara que pegou tudo que tinha e se afastou. Na cabeça dele, tudo que ele tinha eram suas posses. Eu estou falando aqui do filho pródigo. Ele falou, pai, me dá tudo que é meu por direito. E é engraçado, sabe por quê? Porque a herança, ela só vem depois que o pai morre. Então ele me dá tudo que é meu por direito. Ou seja, filhos, enquanto eu não morrer, nada é teu. Mas, você quer? Está aqui. Mas sabe o que é? Ele foi ali, ele pediu tudo que ele tinha. Tudo que ele achava que ele tinha direito. Mas o que ele não entendia é que o mais importante, o que ele tinha de mais importante estava ficando para trás. Ele saiu com as suas posses, saiu com os seus bens, mas ele deixou para trás a presença do Pai. Ele se afastou da presença do Pai. Ele achou que ele estava com tudo, levando tudo, todos os seus bens, todas as suas coisas, mas o que ele tinha de mais importante, ele estava deixando para trás. Assim como Elias, o filho pródigo, ele encontrou o caminho de volta. Pedro, após negar Jesus 3 vezes, ele volta para o barco. Pedro voltou para o barco para pescar, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Não. Ele não voltou para o barco para pescar. Pedro errou, igual eu e você. Ele negou Jesus 3 vezes. Ele falhou.
Mas ele não voltou para o barco para pescar. Ele voltou para o lugar onde Jesus encontrou ele. Ele me encontrou aqui. E se o que ele disse se cumprir, ele vai me encontrar aqui, porque ele sabe que eu estarei aqui. Ele sabia que por mais que ele tivesse falhado, ele precisava voltar ao lugar do encontro. Ele precisava voltar aonde Jesus o encontrou. Ele precisava voltar para o lugar onde surgiu o primeiro amor. Ele precisava voltar para o lugar onde ele viu o milagre acontecer pela primeira vez. Na caminhada, inevitavelmente, nós seremos obrigados a caminhar pelo vale. Isso é inevitável. Isso é inevitável. No processo da vida, isso é inevitável. Porém, lá no vale, nós teremos escolhas. Nos amedrontar e desistir, ou ouvir aquilo. Salmo 23, versículo 4. Que era tão comum antigamente ter uma Bíblia aberta dentro de uma casa. Em toda casa que você via tinha uma Bíblia aberta, empoeirada no Salmo 23. Que dizia que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas no versículo 4, ela dizia assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado me protegem. Andar no vale não é para qualquer um. O vale, ele pode fazer querer você desistir. Ele tende a fazer você desistir. Afinal, esse vale muitas vezes é o vale da sombra da morte. É o vale que diz assim: Yahvé, não sou melhor que meus pais, pode me levar. É o vale que diz assim: os empregados dos meus pais comiam muito melhor que isso. Tinham que vestir, tinham que comer, e eu estou aqui. O vale, ele pode ter uma imensidão de ossos secos, onde não tem vida. Mas o que a gente tem que entender é que nós não podemos temer, porque Ele está conosco. A sua vara e o seu cajado nos protegem. Se você com medo se esconder na caverna, que Elias fez isso. Depois do Augusto, ele caminhou mais, andou mais e se escondeu na caverna. Sabe quem estava lá? Papai. Se eu não me engano, são 40 dias que ele caminha. São 40 dias andando, dizendo assim: não quero, não quero, não quero, vou embora, vou embora, vou embora, vou embora. Chegou na caverna, quem está lá? Papai. Caminhou 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Para ele chegar lá e encontrar com Deus. Era melhor ter ficado no arbusto mesmo. Pelo menos não tinha cansado tanto, que 40 dias e 40 noites, irmão. Falou: não quero. Quantas vezes você não fez isso? Quantas vezes você falou assim: eu não quero isso, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero essa vida. Quantas vezes eu lutei contra isso e disse: eu não quero essa vida. Isso não é para mim.
E quanto mais eu me afastava, quanto mais eu corria, eu chegava lá e... Oi? Não, agora eu vou para lá porque eu não quero isso. Aí eu me escondia e eu falava assim, eu quero isso. Oi, papai. E você corre de um lado para o outro, sabe por quê? Não adianta. Onde você for, você é filho. E o meu Deus não é igual os pais aí que abandonam. A paternidade do meu Deus, ela é real. Você não deixa de ser filho porque você está se afastando, não, porque ele fala, não, eu vou atrás. Elias, volta aqui, Elias, sai da caverna, Elias. A paternidade é real. Opa, eu encontrei Pedro no barco, eu sei que ele vai estar lá. A paternidade de Deus é real, esperando o filho pródigo voltar. A ponto de ficar esperando todos os dias, no portão por onde o filho se afastou. O filho saiu por aquele portão e foi. E mesmo assim, o pai todos os dias estava lá. Todos os dias estava lá esperando. Não adianta. Se você vai para a caverna, meu irmão, ali Deus está. Se você for jogado no mais profundo mar, assim como Jonas foi, ali Deus está. Se você é levado para o vale da sombra da morte, onde você não vê solução, onde você não vê saída, ali Deus está. Eu fui para a caverna, lá Deus estava. Me jogaram no mais profundo mar, ali Deus estava. Eu fui jogado no vale da sombra da morte, e lá Deus estava, me dizendo, profetiza, filho do homem. Recanderebas. Você pode ser colocado em qualquer lugar onde você não veja solução. Onde você diga assim, eu já falhei, eu já errei. Eu estou dentro da igreja, mas eu falho tanto. Você pode estar ali, mas hoje Deus diz assim, profetiza, filho do homem. Profetiza para que esse vale tenha vida. Profetiza, porque aonde Deus está, a vida. Aonde Deus está, a vida. Eu acho que você não entendeu ainda. Aonde Deus está, a vida. Jonas foi jogado ao mar, até ser engolido pelo grande peixe. Sabe lá o que aconteceu com Jonas. Mas lá no profundo mar, quem ele encontrou lá? Papai. Elias saiu da caverna e foi fazer o que Deus tinha. Porque lá ele encontrou o papai. O filho pródigo, quando ele voltou no portão da fazenda, ele encontrou o papai. Pedro no barco encontrou o papai. Você aqui hoje vai encontrar papai. Quantas vezes eu disse para Deus, Deus, eu não sou capacitado para isso. Eu não sei nem se eu quero isso. E muitas vezes, para quem sabe, eu luto com algumas coisas.
Mas em todo tempo eu encontro Deus. Sabe, no meu pior momento, eu encontro Deus. E eu estava ouvindo esse louvor que está tocando aí no fundo aí, que diz assim, eu não me abandonou todas as vezes que eu caí. E quando eu caí, não é porque eu pequei, que eu me afastei de Deus. Não é porque muitas vezes eu fraquejei. Muitas vezes eu pensei que eu não tinha mais solução, que não era para mim, como talvez você deva pensar, não, isso não é para mim, eu não quero isso para mim. Mas pastor, eu falar com ele, para ele responder a minha oração. Não importa o quão longe você acha que você está de Deus. Você pode achar que você está longe de Deus, mas Ele continua perto de você. Eu creio que distância para Deus é tão relativo quanto os dias, as horas. Você pode pensar que você se afastou de Deus, mas quando você fala assim, Senhor, eu estou aqui. Ou quando você diz, Senhor, eu não quero. Eu me afastei. Não. Ele continua lá. Ele continua lá. Não importa o quanto você brigue com a sua mente, com o seu coração, tentando afastar o que Deus tem para você. Não importa o quanto você diga assim, não, eu não quero isso, e Deus diz que tem isso para mim, mas isso não é o que eu quero. Isso não é o que eu pretendo fazer. Isso não era o que eu pretendia fazer. Eu pretendia ser um grande empresário. Muito rico. Ganhando meus milhares e milhares de dólares. Porque eu ia ganhar em dólar. Mas o que ele tinha para mim era diferente. Em vez de me pagar com dólares, ele quis me pagar com vidas. Em vez de ser um grande empresário, ele me fez mais um trabalhador da sua lavoura. Eu falei que essa mensagem ela pegou para mim. E não dá para largar. Você já colocou a mão no arado, meu irmão. Você já colocou a mão no arado, minha irmã. Não dá para largar. Você vai arar a terra. E vai ser difícil. Porque não é fácil arar. Não é fácil. Vai ter entulho, vai ter pedregulho. Mas você vai preparar a terra. E sabe o que vai acontecer? Mesmo com todas as dificuldades? Ali Deus vai estar. Cara, é impressionante o que Deus pode fazer através da nossa vida e por intermédio da nossa vida. E eu fiquei pensando, a pastora me mandou uma mensagem, eu acho que eu respondi para ela umas 2 horas depois, eu acho que ela me mandou mensagem. E porque eu estava meditando nisso.
pensando no vale. Quando eu passei no vale, eu encontrei conforto nas mãos do Senhor. Eu encontrei o amor dele. E eu posso dizer que eu vaguei o mundo lá fora também. E eu posso dizer para você que eu estive feliz com as coisas que eu encontrei lá fora. Mas nada do que eu encontrei lá se compara ao que eu tenho hoje. Por isso, por muitas vezes, meu irmão, você vai me ver chorando. Mas você não vai me querer ver voltando para aquilo. Você não vai olhar para mim e dizer assim, nossa, o pastor Jean deseja voltar para o mundo. Porque lá ele não chorava, lá ele era feliz. Meu irmão, eu sei que se eu for para a caverna, papai vai estar lá. Eu sei que se me jogarem no mar, papai vai estar lá. Eu sei que se eu estiver no vale, papai vai estar lá. E aí cabe a mim escolher se eu vou olhar para o vale e vou me contentar com aquela mortidão, com aqueles ossos, ou se eu vou ouvir a palavra que o Senhor diz a mim, dizendo, profetiza e traz vida a esse vale. Eu não sei qual é o vale que você tem nessa noite. Eu não sei qual é o vale que você enfrenta, o vale que você passa. Eu sei que você precisa fazer uma escolha. E essa escolha você vai fazer dizendo a Deus o que você quer. Se é basicamente se contentar em estar no meio da mortandade, de algo que não tem vida, ou se você vai ouvir a voz do Criador e fazer esse vale se transformar num lugar de morte a um lugar de vida. Amém? Nilson? Essa palavra me pegou muito, sabe? Mexeu muito comigo porque eu tenho as minhas lutas como você tem as suas lutas. E as minhas lutas, elas não são maiores que as suas, mas elas são as minhas lutas. Eu tenho meu vale. Só que eu preciso dizer a esse vale: tenham vida. Assim como eu sei que você também tem o seu vale, tem as suas lutas. Eu queria que você se colocasse de pé.